alegria estar com vocês. Pessoal de Mogi, obrigado pelo convite. Saudade de vocês e estar com vocês nesse culto, para liderar louvor com vocês. E a minha oração é que a presença de Deus flua nas suas vidas, no seu lar, e que seja marcante esse momento que vamos estar juntos. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos. Deus, nós oramos, Pai, para que a Tua presença flua poderosamente entre nós, enquanto nós Te adoramos, enquanto nós Te louvamos. Amém. Posso ouvir o som celeste que liberta o coração, vai crescendo a intensidade desta nossa adoração. Te entrego tudo que sou, declaro que és meu Senhor, pois Tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrado aos Teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre para adorar. O Teu poder celeste me traz cura em oração, Tua compaixão fluindo, dando paz ao coração. Te entrego tudo que sou, declaro que és meu Senhor, pois Tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrado aos Teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre para adorar. Te entrego tudo que sou, declaro que és meu Senhor, pois Tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrado aos Teus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre para adorar, pois Tu és tudo para mim, razão de estar aqui, prostrado aos Seus pés. Eu vim, pois o Espírito chamou, o véu já se rasgou, eu sou livre para adorar. Eu sou livre para adorar. Obrigado, Senhor, porque o véu se rasgou de alto a baixo. E esse acesso que nós temos perante o trono de Deus é mediante a isso, Senhor. É mediante a Tua morte ali na cruz, em que o véu foi rasgado de alto a baixo.
Jesus, meu coração vive por ti. Nós nos achegamos até o Senhor, rendidos, quebrantados, gratos. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, pois só Tu és digno. Aleluia. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que você esteja tendo uma ótima manhã. Espero que você tenha tido uma ótima semana. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa manhã e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E o texto que eu escolhi hoje para a nossa meditação é um texto que é muito comum, que todos vocês devem conhecer, todos vocês já devem ter lido. É aquele famoso texto de Mateus 8, do versículo 23 ao 27, aquele momento em que Jesus está com seus discípulos num barco no mar da Galileia e Jesus vai tirar uma soneca, enquanto os seus discípulos são surpreendidos por uma tremenda tempestade. E eu escolhi esse texto porque eu acho que é um texto que se aplica muito bem a essa tempestade que a gente está vivendo hoje, e um texto que nos ensina algumas boas lições que nós podemos usar para navegar essas circunstâncias e essa crise tão complicada que nós estamos vivendo. Então, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, o teu aplicativo, em Mateus 8, do versículo 23 ao 27. Por favor, me acompanhe aí. Mateus 8, do versículo 23 ao 27. Diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelas essas formas que o Senhor nos dá, dessas mídias digitais, essas estratégias que o Senhor nos dá, para que mesmo num momento como esse nós podemos juntos adorar o Senhor e juntos meditar acerca da Tua palavra. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa estar nos direcionando nesse momento e nos ajudando a entender as Suas verdades e como elas se aplicam à nossa vida hoje. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Muitas pessoas têm usado as mídias sociais para se expressar e falar o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando nesse momento de crise, de pandemia mundial. E uma frase que eu tenho visto de uma maneira recorrente nas mídias sociais, se referindo a esse momento, é a frase que diz o seguinte: que todos nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase, talvez você até mesmo deve ter passado essa frase adiante. Mas eu acho que essa frase faz muito sentido, porque todos nós, absolutamente todo mundo, está sofrendo ou foi afetado por causa dessa pandemia ou por causa dessa crise de alguma forma. Essa crise não faz acepção de pessoas. Todos têm sido afetados e todos estão sofrendo de uma forma ou de outra. E principalmente no nosso país as pessoas estão sofrendo agora por causa da saúde. Nós vemos que o nosso país já é o segundo país no maior número de infectados. Nós já passamos a casa de 1 milhão de infectados. Nós já temos aproximadamente também 60 mil mortos por causa do coronavírus, né? Os números são altíssimos. E isso tem gerado um enorme pavor na população, tem gerado um enorme medo, especialmente nas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Muitas pessoas têm sofrido por causa disso. Nós temos também ouvido notícias atrás de notícias de pessoas, de conhecidos nossos que contraíram coronavírus, ou até notícias piores de pessoas que têm vindo a falecer
por causa desse vírus. Muitos outros também estão sofrendo por ordem financeira, por razão econômica. Quantas pessoas têm perdido seu emprego, quantas pessoas têm sofrido reduções salariais, talvez até isso tenha acontecido com você ou com algum familiar seu. Tantas empresas têm sido obrigadas a fechar suas portas, decretar falências. Tantas outras pessoas têm sofrido na área psicológica, emocional, pessoas tendo que lidar com depressão, pessoas tendo que lidar com saudade, uma saudade excessiva, um peso no coração por causa da distância que eles estão dos seus entes queridos. E isso tem afetado as pessoas de N formas. Não dá aqui para fazer uma lista, mas eu acho que você está entendendo que todo mundo está sofrendo, e todo mundo está sofrendo de alguma forma ou outra, de formas diferentes. Então sim, estamos todos na mesma tempestade, mas nós estamos em barcos diferentes. Agora, recentemente eu vi um post que também falava acerca disso. Só que a mensagem desse post era um pouquinho diferente, mas ele usava esse mesmo tema. Mas a mensagem era um pouco diferente. O post era o seguinte, de verdade era um desenho, era o desenho de um mar em meio a uma tempestade. E nesse mar havia muitos tipos de barcos, desde um porta-aviões, a um transatlântico, a um cruzeiro, a um barco de pesca, a um iate, tudo de tipo de barco que você imagina. E a mensagem que esse post estava querendo trazer é que o fator determinante para como as pessoas iam lidar com essa pandemia, o fator determinante de como as pessoas iam lidar com esse problema seria baseado no tipo de barco que elas têm. Então, se elas têm um barco melhor, elas vão sofrer menos, e se as pessoas tivessem um barco pior, elas iam sofrer mais. E eu honestamente não concordo com esse tipo de pensamento por várias razões. Primeiro, eu não concordo com esse tipo de raciocínio, porque eu não acho que o sofrimento é algo que deve ser medido. Também não acho que o sofrimento deve ser algo que deve ser comparado, eu acho que o sofrimento é algo que deve ser respeitado. Também acredito que isso não é todo o sofrimento, não é toda a dificuldade que simplesmente pode ser resolvida com um cheque em branco. E também não acredito que o fator determinante é o tipo de barco, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Inclusive, na história de hoje, nós vemos que o fator determinante nessa tempestade, nessa história, não era o tipo de barco que os discípulos tinham. O fator determinante foi a presença de Jesus no barco. Jesus é o fator determinante. É isso que a Bíblia nos ensina, que Jesus é o fator determinante para como nós vamos lidar com as tempestades da vida. Inclusive, Jesus ensina isso. Um capítulo anteriormente, Jesus conta uma parábola, no final do seu Sermão do Monte, em Mateus 7, ele conta uma parábola e ele descreve dois tipos de pessoa. Ele diz que existe um tipo de pessoa e esse tipo de pessoa ele chama de prudente, e a outro tipo de pessoa ele chama de insensata. Essa pessoa que ele chama de prudente, ele diz que essa pessoa é uma pessoa que ouve as suas palavras e as pratica. Em outras palavras, isso quer dizer que esse é o tipo de pessoa que anda com Jesus. Esse é um discípulo verdadeiro de Jesus. Isso é uma pessoa que tem um relacionamento de intimidade e proximidade com Jesus. Esse tipo de pessoa é como um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. A chuva cai, a água do rio transborda, o vento bate sobre a casa e a casa não cai porque os seus alicerces foram construídos sobre uma rocha. A rocha é a pessoa de Jesus. Jesus, em contrapartida, fala que existe uma pessoa que ele descreve como sendo uma pessoa insensata. E a pessoa insensata é como uma pessoa que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica. Em outras palavras, essa é uma pessoa que não tem um relacionamento com Jesus. Essa é uma pessoa que não cultiva um andar com Jesus, não é uma discípula de Jesus, não tem um relacionamento com Jesus. E ele diz que essa pessoa é como uma pessoa que constrói a sua casa sobre areia, que a chuva cai, a água do rio transborda, o vento bate sobre a casa, só que essa casa cai, essa casa desmorona, e o texto inclusive diz que grande foi a sua ruína. E nesse texto Jesus está ensinando duas grandes realidades. A primeira grande realidade que é absolutamente todo mundo vai sofrer. Desde a pessoa que tem um relacionamento com ele e a pessoa que não tem um relacionamento com ele. Todo mundo vai sofrer porque essa é uma realidade de nós vivermos em um mundo caído e corrompido pelo pecado. A segunda coisa que Jesus está nos ensinando quando ele conta essa parábola é que aquele que tem um relacionamento com ele, a sua casa não vai desmoronar. E a casa e o investimento daquela pessoa que não tem um relacionamento com Jesus, um dia, de alguma forma, vai desmoronar.
E Jesus não está falando que a pessoa que tem um relacionamento com Ele é uma pessoa melhor. Jesus está falando que a razão por que aquela casa não desmorona é porque essa pessoa tem um relacionamento com Jesus, essa pessoa caminha com Ele e a sua presença na sua vida é o fator determinante, é o fator que altera tudo e é o fator que faz diferença na hora que a tempestade, na hora que a crise vir sobre a vida dessa pessoa. Porque a sua presença na vida dessa pessoa é, em primeira instância, uma presença permanente. Não existe nada que é capaz de nos afastar da presença e do amor de Jesus em nossa vida. Circunstâncias e pessoas vêm e vão, as coisas estão sempre mudando. Mas a sua presença na nossa vida, se nós a temos, é algo que nós nunca mais perdemos. A presença de Jesus também é uma presença transformadora. Jesus diz que quando Ele habita na vida de uma pessoa, Ele vai transformando e mudando essa pessoa e fazendo com que essa pessoa se pareça cada vez mais parecida com Ele. E a presença de Jesus também, irmãos, é uma presença acessível. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus vem e faz morada através do Espírito Santo na vida dessa pessoa. A presença de Jesus é uma presença acessível, todos podem receber. E a partir do momento que Jesus faz a sua presença uma realidade na sua vida e na minha vida, nós podemos cultivar um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade com Ele. Então a presença de Jesus em nossa vida é uma presença real e uma presença acessível. Inclusive, Deus quer nos lembrar que a sua presença é uma presença real e acessível, especialmente nos momentos de dificuldade e nos momentos de crise. Tanto que a gente tem aquele famoso versículo do Salmo 23:4 que nos lembra disso. Ainda quando, ou mesmo quando eu caminhar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Quem é o tu? O Senhor Jesus, o nosso bom pastor, estará conosco no meio da crise, no momento mais difícil, na hora mais escura, no meio do vale da sombra e da morte. Jesus está conosco, a sua presença é real nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Deus também quer nos lembrar que nós somos dependentes da sua presença, que nós precisamos da sua presença e que a sua presença faz toda a diferença. Em Isaías 41:10 ele diz o seguinte: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Nós somos dependentes da força e do auxílio de Jesus para navegarmos esses momentos de crise e essas tempestades na nossa vida. Porque a sua presença, a presença de Jesus na nossa vida, faz toda a diferença. Inclusive Jesus, quando ele está preparando os seus discípulos para a sua partida e para eles continuarem com o seu ministério, ele começa a falar para eles que apesar dele estar fisicamente distante, apesar dele fisicamente partir, a sua presença seria uma realidade na vida deles através da presença do Espírito Santo na vida deles. E quando nós adiantamos a história e nós vemos no livro de Atos todas as dificuldades e todas as crises, todos os momentos horríveis de sofrimento que esses homens passaram, nós vemos o tamanho da diferença que a presença de Jesus fez na vida deles. Então, a primeira lição que eu acho que esse texto nos ensina é que o fator determinante na nossa vida não é o tipo de barco. O fator determinante na nossa vida, nesses momentos de crise, é a presença do próprio Jesus. Porque a presença de Jesus é capaz de fazer toda a diferença para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. A presença de Jesus é uma presença permanente, a presença de Jesus é uma presença transformadora e a presença de Jesus é uma presença de acessível. Todos nós podemos experimentar em qualquer hora e em qualquer lugar. Então, irmãos, todos nós agora estamos passando por alguma dificuldade. Todos nós fomos afetados por essa pandemia e por essa crise mundial de alguma forma. E eu quero te lembrar, a primeira coisa nessa manhã, que você não está sozinho. O Senhor Jesus está com você, independente do que está passando. O Senhor Jesus está com você. Você não está sozinho. Deus nunca pretendeu que você passasse por momentos de sofrimento, momentos de dificuldade, por crises na sua vida sozinho. Deus sempre pretendeu que Ele estivesse com você na hora mais escura e no momento mais difícil.
E Ele quer que eu e você sejamos dependentes dele, que a gente entenda que sozinho a gente não consegue e que Ele vai suprir as nossas necessidades nesse momento. Então, irmãos, lembre-se de você não estar sozinho. O fator determinante, o que vai alterar, o que vai fazer toda a diferença para nós nesse momento, não é mexer com as circunstâncias. O que vai fazer a maior diferença para nós nesse momento é a própria presença de Jesus na nossa vida. A segunda lição que eu acho que esse texto nos ensina é que nós precisamos focar em Jesus. Nós precisamos manter a nossa atenção e o nosso foco em Jesus e cultivar um relacionamento com Ele. Porque mesmo com Jesus no nosso barco, mesmo com Jesus na nossa vida, eu e você somos suscetíveis a nos esquecermos dele e sermos consumidos pelas circunstâncias. Irmãos, a presença de Jesus na nossa vida não é uma presença imposta. É uma presença relacional. É uma presença que precisa ser desejada. É uma presença que precisa ser buscada. É uma presença que precisa ser cultivada e experimentada. E à medida que nós vamos tendo experiências com o Senhor Jesus, à medida que nós buscamos Ele, à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, Ele vai nos transformando. Inclusive, Ele utiliza as circunstâncias difíceis e os momentos difíceis da nossa vida para fazer isso. Então, se nós não estamos no momento da dificuldade focando em Jesus, irmãos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar focando nas circunstâncias. E é isso que a gente vê que aconteceu na história, é isso que os discípulos fizeram. Os discípulos obedecem a Jesus, os discípulos entram no barco, e assim que o barco começa a navegar, e a chuva começa a cair, a onda começa a crescer, rapidamente os discípulos tiram o foco deles de Jesus, do que estava acontecendo, e o foco deles vai para as circunstâncias, e eles começam a se preocupar somente em manter aquele barco flutuando, e à medida que eles vão perdendo o controle da situação, o medo começa a dominar eles, ao chegar a tal ponto que eles acham que vão morrer, e só então eles vão para Jesus para pedir alguma ajuda de Jesus e clamam a Jesus por algum tipo de auxílio de forma meio que indignada. A gente já vai falar disso. Então, o que a gente pode ver aqui? Irmãos, muitas vezes eu e você somos iguais. Muitas vezes eu e você queremos estar navegando, queremos ir fazendo as coisas da nossa própria forma. Muitas vezes eu e você, como os discípulos fizeram, achamos que nós estamos no controle das coisas. E quando as coisas começam a sair do nosso controle, nós vamos tentando compensar, a gente vai tentando dar um jeito. E mesmo naquelas situações que a gente vai perdendo o controle, a gente vai tentando, e aí vamos criando solo fértil para o medo, para a preocupação, para a ansiedade, e muitas vezes isso chega em tal ponto que só quando a bucha realmente estoura, só quando o negócio fica feio mesmo, é que nós corremos para Jesus. Isso é muito triste, né? E não é só o medo que vem como consequência da nossa falta de foco em Jesus e o nosso foco nas circunstâncias. Outras coisas também aconteceram. Outra coisa que aconteceu com os discípulos foi que houve uma mudança na perspectiva deles. A perspectiva deles mudou. No versículo 25, nós vemos que os discípulos falaram o seguinte: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Em Lucas 8, 24, se referindo à mesma situação, os discípulos dizem: Mestre, vamos morrer. Eles realmente acham que vão morrer. Os discípulos realmente acham que ali é o fim, que ali é o fim da linha, que não vai ter nada mais que aquilo. Os discípulos não estão indo para Jesus, inclusive os estudiosos dizem isso, que os discípulos não estão indo para Jesus porque eles realmente acreditam que Jesus vai acalmar a tempestade como ele faz depois, tanto que Jesus fala que eles são homens de pequena fé, logo eles não realmente acham que alguma coisa vai acontecer, eles simplesmente clamam a Jesus de uma maneira meio que indignada, que ali é o fim da linha. Não dá para a gente imaginar que essa perspectiva é a mesma perspectiva que eles tinham antes de entrar no barco. A perspectiva deles, de uma maneira muito clara, mudou. De uma empolgação, de uma alegria, de uma euforia de estar seguindo a Jesus,
agora há um fatalismo, ignoraram quem Jesus é, se esqueceram de tudo que Jesus tinha ensinado, esqueceram de todos os milagres que Jesus havia feito, esqueceram de tudo que Jesus já havia ensinado para eles e estão pensando somente nas circunstâncias, e isso mudou a sua perspectiva. E a outra coisa que nós vemos também é que houve uma mudança na forma deles enxergarem o próprio Jesus. Em Marcos 5,38, os discípulos dizem o seguinte: Mestre, não te importas que morramos? Aqui os discípulos estão literalmente questionando o amor, o cuidado de Jesus por eles. Eles não confiam em Jesus. Eles realmente acham que Jesus não ama mais eles, ao ponto que eles chegaram. Olha como eles se sentem acerca de Jesus. Olha como está o relacionamento deles agora com Jesus. Um relacionamento de questionamento, um relacionamento com dúvida. Não dá para a gente imaginar que eles pensavam assim de Jesus ou que eles enxergavam Jesus dessa maneira antes deles entrarem no barco. Por causa das circunstâncias, por causa do foco deles nas circunstâncias, eles começam a enxergar Jesus de outra forma. E conosco é igual. Se nosso olhar, se nosso foco estiver nas circunstâncias, e como as circunstâncias vão mudando, sabe o que vai acontecer? Igual com os discípulos. Nosso entendimento acerca de quem Deus é, do controle dele, da sua soberania, vai mudando porque nós estamos encarando o mundo e estamos olhando para a vida e estamos vivendo a vida de uma forma circunstancial. Jesus quer que nós busquemos nele, no relacionamento com ele, que nós escutemos dele quem ele é e quem ele diz ser. E aqui isso nunca muda. E não passarmos por circunstâncias e permitir que as circunstâncias alterem o nosso entendimento de quem ele é. Irmãos, as circunstâncias, as mais terríveis que elas podem ser, nunca podem ditar a nossa vida e alterar a nossa perspectiva e mudar o nosso entendimento de quem Deus é e quem Jesus é para nós. Tanto que Paulo, em 2 Coríntios 5:7, fala uma coisa muito importante, que o discípulo vive pela fé e não pelo que ele vê. Portanto, o que deve determinar a forma que nós vivemos a nossa vida, como nós entendemos e como interagimos com as circunstâncias, como nós navegamos a vida, é o nosso relacionamento com Deus e a nossa fé nele, e nunca o contrário. Então, em tempos assim, irmãos, que as coisas estão as mais bizarras imagináveis, a crise por todo lado, a crise na saúde, a crise na economia, há uma crise política, há uma crise cultural e social que nós estamos vivendo. Irmãos, mantenha o seu foco firme em Jesus. Não permita que as suas emoções sejam sugadas por todas essas crises. Mantenha o seu foco firme em Jesus e permita que você enxergue tudo isso que está acontecendo através do seu relacionamento com Ele e através da sua palavra. A terceira lição que eu acho que esse texto quer nos ensinar é que nós devemos confiar em Jesus independentemente das circunstâncias. E, infelizmente, os discípulos também não fizeram isso. Tanto que Jesus chama esses discípulos de homens de pequena fé. Os discípulos permitiram que as circunstâncias e o fato que Jesus está tirando o cochilo roubasse a confiança e a fé deles no próprio Jesus. Agora, irmãos, nós precisamos entender Jesus dormindo é uma imagem incrível. Aqui a gente tem uma imagem incrível da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus em um só momento. Aqui nós vemos Jesus dormindo, e ele precisa dormir, e ele está dormindo porque ele é humano, ele está absolutamente cansado, esgotado, tem curado centenas de pessoas, tem ministrado na vida de centenas de pessoas, está esgotado. E Jesus só consegue dormir no meio da tempestade porque ele é Deus. Nenhuma pessoa consegue dormir no meio da tempestade como descrita na história, só sendo Deus. Então a gente precisa entender alguma coisa. Nós não podemos ter uma interpretação equivocada dessa história. Muitas vezes a gente pode olhar para essa história e pensar o seguinte: Jesus quando está dormindo, ele não está no controle, e quando ele acorda, só então quando ele acorda e acalma a tempestade, ele está no controle. Não, essa é uma forma equivocada da gente olhar para essa história. A Bíblia nos diz que Jesus e o Pai são um,
que através de Jesus, através dele, todas as coisas, irmãos, foram criadas. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Que nele, em Jesus, tudo subsiste, todo o universo existe e subsiste e foi criado para ele e por ele. Pensa nisso. Jesus está no controle daquela tempestade, Jesus está no controle da situação, irmãos, mesmo dormindo. Jesus é soberano sobre absolutamente tudo, irmãos. A gente tem às vezes a tendência de fazer um pouco como os discípulos e achar isso, que quando as coisas estão mal, às vezes Deus talvez não está muito no controle, e quando as coisas estão circunstancialmente bem, daí Ele está. Não, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, o Senhor é absolutamente soberano, absolutamente nada acontece sem a permissão dEle. Jesus está no controle de todas as circunstâncias e no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, Ele continua reinando e Ele continua no controle. Nós precisamos confiar que o Senhor Jesus é soberano em absolutamente todas as circunstâncias. E nós também precisamos confiar que o Senhor Jesus nos sustenta em meio às crises e nos momentos de tempestade na nossa vida. Jesus é quem nos dá forças para podermos navegar na tempestade. E é isso que a gente vê no texto. Jesus dormindo não só está sustentando o barco, e impedindo que o barco afunde. Aquele barco, irmãos, que Jesus está com os seus discípulos, nunca iria afundar. Pensa nisso, aquele barco nunca iria afundar. Por que aquele barco nunca ia afundar? Porque ainda não é a hora de Jesus, a hora dele não havia chegado. A presença de Jesus naquele barco com os seus discípulos está sustentando aquele barco no meio da tempestade. Se Jesus não acordasse, não acalmasse a tempestade, mesmo assim o barco não ia afundar. Nós precisamos, irmãos, confiar também no sustento e na provisão de Jesus. Muitas vezes a gente cria uma fé somente de intervenção, a gente pede, quer ver Deus só intervindo, fazendo algo espetacular e sobrenatural. Precisamos confiar no sustento dele, na provisão dele. Jesus nunca prometeu resolver os nossos problemas e mexer nas circunstâncias para funcionar de uma maneira bacana para nós. Jesus promete a sua presença na nossa vida e está conosco em meio às crises e em meio às tempestades. E nós também precisamos confiar no seu amor por nós. O amor de Jesus por nós, irmãos, é um amor perfeito, é um amor que não aumenta, que não diminui, é um amor incondicional. Absolutamente nada é capaz de parar e deter esse amor que Ele tem por nós. É um amor que sempre visa o nosso bem. Deus, como nosso Pai amoroso, Deus como nosso Pai zeloso e perfeito, sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Deus estando no controle de todas as coisas, Ele consegue arquitetar todas as circunstâncias para o nosso bem. Agora entenda que o nosso bem não é que as circunstâncias no final vão ficar boas e vai ter bonança, é que através das circunstâncias Ele vai usar essas circunstâncias para me fazer e fazer você mais parecido com Jesus. Então, nós precisamos confiar nisso, nós precisamos confiar no seu amor, que o que mais que nós confiamos no seu amor, o mais que nós cultivamos o amor de Deus por nós, nós nos blindamos, sabe do que, irmãos? Do medo. Tanto que 1 João 4,18 diz que o amor perfeito expulsa o medo. O mais que nós cultivamos isso, o menos que o medo, a preocupação e a ansiedade nos dominam. Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil às vezes a gente confiar no Senhor. Nós temos uma tendência por sempre querer estar no controle. Então eu acho que o maior inimigo que nos impede de confiar no Senhor Jesus somos nós mesmos. O nosso desejo de sempre querer controlar a situação, fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, nos impede de realmente descansar e confiar que o Senhor está no controle. Nós precisamos nos lembrar do versículo de Provérbios 3:5, que diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Então nós precisamos estar confiando no Senhor em todo momento. E a quarta lição, que eu acho que esse texto pode nos ensinar, e a última lição, é que Jesus quer nos dar a sua paz em meio à tempestade. Jesus quer que no meio da tempestade nós possamos navegar em paz.
Nós temos uma tendência também de olhar para essa história e sempre já pular para o final e ver que Jesus acalma a tempestade, que Jesus traz aquela bonança. Mas eu gosto e eu entendo que essa bonança, esse milagre que ele faz no final dessa história, simplesmente apesar de o mais espetacular que isso é uma demonstração graciosa para os seus discípulos lembrarem que ele está no controle e que ele estava sustentando eles e que a vontade dele é soberana. Né? O foco da história que eu quero passar para vocês hoje é a paz que Jesus tem, que permite que ele durma em meio à tempestade. E essa é uma paz que é profundamente enraizada no relacionamento de Jesus com o seu Pai. E Jesus, como mestre perfeito, irmãos, ele em todo momento está querendo ensinar para os seus discípulos como eles podem ser como eles. E ele não perde essa oportunidade. Jesus desejava que os seus discípulos, que aqueles 12 homens, vissem nele, aprendessem com ele e recebessem dele a sua paz naquele momento. E a sua paz, Jesus diz em João 14, 27, que é uma paz diferente, que é uma paz que não é igual à paz do mundo. A paz do mundo, irmãos, é simplesmente uma paz circunstancial, é uma homeostase circunstancial, é uma ausência de conflito, é um equilíbrio, é quando tudo está tranquilo. Mas a paz que Jesus nos dá, a paz que Jesus promete nos dar, irmãos, é uma paz interior. É uma paz fruto do nosso relacionamento com Ele. É uma paz que é fruto da Sua presença em nós. É uma paz que nós podemos experimentar em meio às circunstâncias e apesar das circunstâncias, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente do tamanho das ondas, nós podemos experimentar essa paz. Paulo descreve essa paz em Filipenses 4, 7 como sendo uma paz que excede todo tipo de entendimento, porque essa paz não faz sentido para quem não tem um relacionamento com Ele. E apesar de Jesus utilizar dessa situação dele estar dormindo para ele ensinar os seus discípulos que eles precisam desfrutar da sua paz no meio da tempestade, isso não quer dizer que eles tinham que largar o que eles estavam fazendo e tirar um cochilo. No final das contas, alguém tinha que navegar esse barco. A paz que Jesus queria que os seus discípulos tivessem, irmãos, é que eles olhassem para Ele. E a paz que eles tivessem permitiria, a paz que eles recebessem de Jesus seria uma paz que permitiria que eles navegassem aquela tempestade confiantes, sem medo e sem ser consumidos pelas circunstâncias, sabendo que Deus está no controle de toda a situação e que Deus estaria os sustentando. Essa paz, irmãos, não é uma paz que nos move à inatividade, não é uma paz que nos move a simplesmente ficar parado. Paz, irmãos, que permite que a gente trabalhe, que permita que a gente descansa, porque a gente entende que é o Senhor que está nos sustentando e a gente entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa é uma paz que traz equilíbrio para a nossa vida entre trabalho e descanso, porque Deus está no controle e Ele tem a palavra final e não nós mesmos. Irmãos, terminando, da mesma forma que nós vemos que Jesus está querendo usar dessa situação para ensinar os seus discípulos a como ter paz no meio da dificuldade, a como eles poderiam e deveriam ter recebido dele paz no meio daquela situação de estresse, no meio daquela situação caótica. Eu acredito que nós, no tempo e no momento que nós estamos vivendo, no momento onde as coisas estão mais malucas que possam parecer, Jesus quer que nós mantenhamos o nosso foco fixo nele, o nosso olhar fixo em seus olhos. A nossa atenção deve estar nele, nós deveremos estar cultivando o nosso relacionamento com ele. E nós também devemos estar agora, no momento de dificuldade, confiando nele, confiando que ele está no controle, confiando que ele está no sustento, confiando no seu amor por nós. E como fruto do nosso foco, como fruto da nossa confiança e como fruto da graça de Jesus por nós, Jesus quer que eu e você hoje naveguemos em paz junto com Ele, essa tempestade e todas as outras tempestades que nós vamos passar ao longo da nossa vida, confiantes, sem medo e sem sermos consumidos pelas
tempestades da vida e pelas circunstâncias da vida. Irmãos, quando eu olho para essa história, apesar do milagre que nós vemos no final, sendo um milagre absolutamente espetacular, de Jesus trazendo aquela bonança, Jesus acalmando aquela tempestade, eu acho que o fato mais incrível de toda essa história é que existe um Deus que é todo-poderoso, que escolhe estar conosco no meio da tempestade. Um Deus que escolhe dormir naquele barco, naquele momento, e estar com seus discípulos naquela hora e naquele lugar. Um Deus que quer sempre estar conosco, independente da situação. E para mim isso é um fato absolutamente incrível. Como que um Deus tão incrível, tão maravilhoso, nos ama tanto e nos quer tão bem, que deseja estar conosco em todo momento. Irmãos, esse é o fator determinante para a vida do homem. Não é o que tipo de barco que nós temos. O fator determinante é sempre a presença de Jesus e a possibilidade de experimentarmos a presença de Jesus na nossa vida. Irmãos, que agora, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade, eu e você possamos cultivar hábitos que nos aproximem de Jesus, que nós possamos cultivar o nosso relacionamento com Jesus, que eu e você possamos de fato confiar nele, que nós possamos de fato confiar no seu sustento, confiar no seu controle, na sua soberania, no seu amor por nós e desfrutarmos, irmãos, paz que excede todo tipo de entendimento, uma paz que não é igual do mundo no meio dessa tempestade. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e que Deus nos ajude nesse momento tão complicado, mas que junto com Ele, navegando com Ele, as coisas ficam muito diferentes. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Calma, aquiete-se, saiba, sossegue a alma, que eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber, descanse em saber que eu sou o Senhor. Aquiete-se, saiba, sossegue a alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber, descanse em saber que eu sou o Senhor. Descanse em saber eu sou o Senhor. Descanse em saber
sossegue, alma, que pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber, descanse em saber que eu sou o Senhor. Descanse em saber, descanse em saber